É o que eu te falei no e-mail, a primeira vez que eu te mandei o e-mail, não sei se você se lembra, né. Eu falei com ela: "Eu preciso me livrar desse inferno", né, porque não dá mais, cara, não dá mais. Às vezes a gente fumava sem ter vontade, né. Parecia que era obrigado, então a escravidão tá aí, né. Do jeito que as pessoas pintam o que que é abstinência, eu já tinha medo até de entrar, de tentar, porque na minha cabeça a pessoa ia ficar tremendo, ia ficar, sei lá, sabe, igual usuário de droga mesmo, sabe, porque o cigarro é uma droga, né. Então eu falei assim: "Gente, a pessoa vai ficar tremendo, vai ficar babando, vou ter que me internar", você não, eu tinha pavor, pavor. Então esse curso veio para desmascarar mesmo esse negócio, não tem gente. Eu, assim, eu fiquei muito feliz porque eu não tive nada fisicamente, nada, 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 nada. Eu fiquei bem desde o primeiro dia. É espantoso demais, né. Uma pessoa que fuma durante tantos anos e parar de fumar não ter sintoma nenhum, né, eu achei o máximo. Então aquilo dali para mim, às vezes, eu chegava até a pensar assim: "Gente, será que isso é verdade mesmo? Será que aconteceu alguma coisa comigo? Não é possível, né". Então, é assim, eu fiquei muito satisfeita com o resultado, assim, na questão de abstinência e eu não senti nenhum desconforto físico, graças a Deus, nenhum. Eu me sinto livre, me sinto. Ai, como é bom ouvir isso. Fala Eu me de sinto novo. Isso é livre, isso é música para os meus ouvidos. eu me É uma sinto livre, realização para mim. eu me sinto livre. Engraçado que eu achei que para mim ia ser difícil, pelo apego, eu achava que eu tinha um apego, sabe, pelo maledito, mas não, não. O webinar ralou o peito rapidinho, deu deu pontapé no rabo dele. Eu te falei no e-mail e falo de novo, a Easy realmente entrega o que promete. Olá, bem-vindo ao reality show da Easy Way. Esse é o segundo encontro que eu tenho com a Débora Capácia. Seja muito bem-vinda, Débora. Obrigada. Prazer receber você. A gente está num projeto acompanhando 8 participantes que se inscreveram no programa Easy Way Online para parar de fumar. A primeira rodada dos encontros com eles já está completa, já foi feita. A primeira rodada compõe de 8 bate-papos com os 8 alunos, um com cada um, antes do webinar deles, do webinar Easy Way para parar de fumar. E agora a gente está partindo para a segunda rodada e entrevistando eles para saber as percepções deles, como é que está a vida deles agora depois de ter participado do webinar, o que aconteceu, enfim. E aí eu vou fazer as perguntas para você, Débora, para primeiro saber como é que você está, as pessoas que assistem têm curiosidade de saber, e também para Sim, fazer uma avaliação, né? Isso aqui é muito importante para o próprio suporte em si. E você fez seu primeiro webinar 14/8/2024, no nosso primeiro isso. encontro, eu tinha perguntado para você quanto tempo máximo você tinha ficado sem fumar, e você falou que nunca conseguia ficar um dia sequer sem fumar, apenas algumas horas. No dia Sim. 14/8, você fez o seu webinar. Para situar as pessoas que assistem, hoje é 25/9, estamos aí há um mês e meio. Para quem É. não ficava horas aí sem fumar, nunca conseguia mais do que isso, como que você está depois do seu webinar? Você parou de fumar naquele dia do primeiro webinar? Sim, parei de fumar no primeiro dia, no primeiro webinar, né, no primeiro dia mesmo e, assim, impressionante. Ai, que gostoso. Nossa, como é bom saber disso. Me É. fala da sua expectativa e dos medos que você tinha, porque a gente fica muito marcado quando a gente tenta parar de fumar e não consegue ficar horas, imagina que não vai Aham. ficar sem. Conta para mim da sua experiência, do que você sentia antes, de como foi participar dele. Então, no início eu fiquei muito apreensiva, né, porque eu não sabia como é que ia ser, né, como é que eu ia porque, assim, embora a gente acha que tem tudo explicado no curso ali, né, então o que me deixou mais tranquila foi a questão da abstinência, né, que, assim, eu fisicamente eu não tive nada.
nada. É espantoso demais, né? Uma pessoa que fuma durante tantos anos e parar de fumar não ter sintoma nenhum, né? Eu achei o máximo. Então, aquilo dali, para mim, às vezes, eu chegava até a pensar assim, gente, será que isso é verdade mesmo? Será que aconteceu alguma coisa comigo? Não é possível, né? Então, assim, eu fiquei muito satisfeita com o resultado, assim, na questão de abstinência, e eu não senti nenhum desconforto físico, graças a Deus, nenhum, né? Uma das coisas que os fumantes mais têm medo é justamente a abstinência, porque foi passado para eles, pela sociedade, pela medicina, e não é nem só pelos outros, é pelas próprias experiências que eles têm, pregressas, de tentar parar de fumar, que eles sofreram. E eles sofreram, inclusive, sintomas físicos. Sofreram, sim, mas o que a gente explica no programa, e isso é muito importante a pessoa entender, não foram causados pela abstinência física, foram causados por uma reação à perda do cigarro na vida deles, que a gente chama isso de monstrão, que é a dependência psicológica, que são as conexões que a gente cria com o cigarro, e que quando a gente corta o consumo de cigarros sem resolver esta parte tão fundamental, a mais importante de todas, a gente sofre, inclusive, sintomas físicos. Antes do seu webinar agora, quando você tentava parar de fumar antes, o que você sofria fisicamente falando, nas suas outras tentativas pregressas? Eu acho que é mais a parte, uma inquietação, sabe? Uma coisa que não te deixa em paz. Então, ninguém quer sentir esse desconforto o tempo todo, né? Então, acho que era isso. Por isso que eu nunca tive uma tentativa, assim, né? Porque, para mim, entrar naquele cabo de guerra era inviável, né? A gente não. Tem gente que consegue, né? Entra nesse cabo de guerra aí um monte de vezes, né? Para, volta, para, volta, para, volta. Eu não sei, eu não consegui. Eu queria uma coisa mais fácil. Sim. Uma coisa sem sofrimento, né? Inclusive, eu lembro que você me falou que você rezava para encontrar, né, das suas preces, uma coisa fácil e sem sofrimento. Você encontrou? Sim, né? Fazia perguntas, né? O que se requer para eu encontrar uma maneira de eu parar de fumar sem sofrimento, com total facilidade. Achei. Quem procura acha, né? Não quer dizer que a gente não tenha algumas pedrinhas no meio do caminho, quando a lembrança do cigarro vem, quando a gente se adapta a uma nova vida, e aí entra o suporte. Eu quero saber do teu Não é uma lado. lavagem, né? Que ninguém chega lá e apaga a tua memória. Não é assim também, né? Não, eu não faço isso. Mas me conta como é que o suporte entrou nesse pós-webinar te ajudando. Olha, o suporte para mim foi assim fundamental para o meu sucesso, né? Foi fundamental, porque eu fiz o meu webinar, né? Terminei meu webinar e naquele dia eu terminei, então, como minha vida é muito corrida, né? Eu tenho hora para tudo, tem aquela correria com criança pequena, quem tem sabe como é que é. Então eu terminei o webinar, já fechei o computador rápido, porque tinha que pegar minha filha, dar banho, aquelas coisas todas, janta, botar para dormir. E aí, quando eu acendi o último cigarro lá, né, que pede lá no webinar, né, e aquele dia vai ser bem inesquecível para mim. Então, eu parei ali, mas, Lília, foi uma coisa tão surreal, eu não sei te explicar, sabe? É uma coisa tão surreal, porque eu parei aquilo ali e falei assim, nossa, não fumo mais, né? E depois eu deitei com a minha filha para fazê-la dormir, né? E me veio aquele pensamento assim, nossa, como é bom não fumar, eu tô livre, gente. Mas é o que eu te falei, no outro dia, eu acordei assim meio... É o que você fala no suporte, aquele estranhamento, né? Aquele estranhamento, parecia que eu não sabia o que estava acontecendo.
era muitas emoções, assim, né? Então eu acordei, assim, meio quieta, não estava afim de falar, sei lá, parecia que estava meio mal-humorada, né? Aquelas coisas todas. E aí te mandei a mensagem, você já começou, mandou o meu suporte pessoal, né? E a gente entrou logo com os outros suportes, né? No outro dia eu já estava ótima. Assim, foi perfeito, assim, os suportes, assim, não deixa de ouvir não, porque é sucesso garantido. Eu fico tão feliz quando o suporte atinge em cheio e ajuda o aluno. Você me contou que você se emocionou muito no fim do webinar, ali, no primeiro webinar, você chorou. Me conta que choro foi esse. Foi um choro de tristeza ou de alegria? Ou um misto Eu dos acho dois? que O que foi, foi? eu acho que foi uma mistura de sentimentos, sabe? Porque o webinar, sabe, o que eu falo assim, o webinar, ele é um tapa na tua cara, né? Assim, eu acho, cara. Desculpa, é na cara do monstrão, vai, não no seu. Mas Mas ele é assim, forte pelo. ele é Ele forte no impacta. sentido assim de que você tem consciência de muita coisa, né? Mas você ignora pelo vício, né? Então, assim, o que me entristeceu assim é a gente saber o que a gente estava fazendo, né, com o nosso corpo e ao mesmo tempo não conseguir sair daquela situação. Porque o fumante ele tem consciência do que está acontecendo, consciência que eu digo, que o cigarro faz mal, lógico, mas ao mesmo. E todo fumante, é o que você falou, todo fumante ele quer parar de fumar. Mentira de quem está fumando, não, quero fumar pro resto da vida. Não sei lá. Pode ser que exista alguém, mas. Enfim, eu não tinha esse sentimento, eu não queria morrer fumando, sabe? Morrer fumando. Não queria, porque eu acho que eu não nasci com isso, né? Então eu tinha o direito de ser livre, como eu nasci livre, né? Então a gente se emociona pelo fato de você assim, uau, olha o que eu estava fazendo, né? E ao mesmo tempo, quando você é fumante, você tem aquela sensação de impotência. Gente, eu sei que eu preciso, mas o que eu faço? Né? Como é que eu saio disso? Para que eu fui entrar nisso, né? E agora, como é que eu saio disso? Então a gente fica nesse cabo de guerra, né? O fumante, né? Fuma, não fuma, fuma, não fuma, né? E assim, o webinar para mim mexeu bastante comigo nessa questão de que você falou lá do corpo, né? Do que acontece, os mecanismos do fumo no corpo, né? Que a gente tem uma ideia, mas não, quando chega no webinar assim, ele arranca aquele negócio daquela venda dos teus olhos e depois que você vê, não tem como mais desver, né? Não Eu tem, ele acho que isso escancara. me pegou bastante, sabe? Então acho que até no outro dia eu ainda tava com aquela sensação, sabe? Nossa, uau, não sei, cara. É uma sensação estranha. Mas Mas funcionou. foi forte. Foi Foi, é forte. forte. Tem que ser, pô, o vício domina a gente tantos anos, tem que ser um pá para derrubar o vício, né? E o webinar é o pá, ele derruba. Sim. Eu vou te falar uma coisa, Lília, eu acho que se eu tivesse a oportunidade de assistir esse primeiro webinar mais vezes, eu assistiria. Eu boto para tu, me Porque pede aí que eu boto. eu assistiria. Porque eu acho que aquele webinar tem que se assistir mais uma vez, porque ele é incrível, ele é incrível. Eu acho ele incrível e assim, o primeiro dia que você vai assistir ele, que você é fumante, sabe, escapa algumas coisinhas, porque você tá ali naquele pânico que você vai ter que fumar teu último cigarro, né? E horário não sei de quê, não sei de quê, então acaba que quando acabou, passou uns dias, eu falei assim, nossa, como eu queria assistir esse primeiro webinar de novo, gente. Sabe, com outra cabeça, com a cabeça de não fumante, sabe? Sabe? Eu gostaria muito, sabe, porque eu acho que tem alguma coisa ali que, sabe, que acho que não, que deve ter deixado passado. Porque no webinar tem uma hora que você falou assim, você manda lá, né, e lá fazia a pausa para fumar, e quando a gente volta, falou assim, então, esse foi seu último cigarro. Nossa! Acho que ali eu já parei de ouvir tudo. Eu falei assim, Deus me deu um negócio de... Mas não dá spoiler, não fala. Pra isso. Eu falei assim, que absurdo, eu não me preparei para isso. Mas não é contraditório? Olha como é louco. Sim, A gente quer parar de fumar.
que é parar de fumar? É fumar o último cigarro, mas ao mesmo tempo a gente não quer. E a gente quer e a gente não quer. Aí a gente tem medo. Mas aí a gente não quer ficar aprisionado. Então tem que fumar o último. Então fica nesse. Só que lá, eu acho que uma das coisas mais, eu diria mais fortes do webinar, uma das coisas é que ele cria esse clima todo e ele te insere neste caminho, fala, não, você está aqui porque hoje, ao final dele, você vai parar de fumar. E confia no método, confia no processo, vai dar certo. Respira fundo e segue, passo a passo. Lembra que eu falo, você tem que ouvir, você tem que entender, você tem que aceitar a informação. Se você discordar de mim, me escreve e fala, Lilian, você falou abobrinha, eu não concordo. Ninguém escreve dizendo que eu falei abobrinha, porque as pessoas veem que ele é muito lógico, é irrefutável o que está ali. É muito lógico, Então eu desafio qualquer um a tentar refutar que aquilo lá é verdade, porque é muito cristalino o webinar e realmente ele vai na veia, ele pega o vício na esquina, né? E pegou o seu. Pegou o seu monstrão. Você se sente livre? Eu me sinto livre. Me sinto. Ai, como é bom ouvir isso. Fala de novo. Isso é música para os meus ouvidos. É uma realização para mim. Eu me sinto livre. E assim, teve um dia que eu fui no shopping, né? E assim, aquela sensação de você não ficar procurando uma porta, sabe? Para você ter que ir lá. Ah, gente, sabe, eu olho. Engraçado que assim. Quando eu tô na rua, eu tô fazendo alguma coisa, eu tô num restaurante, alguma coisa, eu costumo olhar os não fumantes, sabia disso? Eu não fico olhando os fumantes, eu fico olhando, olha só, olha como é que ele tá relaxado agora, eu sou assim, lá. Você é uma delas, passou pro lado de cá. Você viu, olha lá, tranquilidade, é assim que eu me sinto. Não tem que sair correndo, não tem aquela inquietação, sabe? E engraçado, Lília, é que a gente não pensa em comprar cigarro, né? Não pensa, eu passo na padaria, eu vou lá comprar coisa para minha filha, polvilho, essas coisas assim. Eu vejo aquele. Não falo assim, nossa, acho que eu vou comprar um. Não existe esse pensamento, sabe? Então é o que eu te falei, no início, no outro dia que eu fiquei que é assim, aquele estranhamento, né? Que eu te falei, então que eu tava mal-humorada, que eu tava meio assim, não queria assunto com ninguém, parecia que tava meio triste, sei lá, não sei o que era. Eu lembro. Lembra? Então, que eu comecei a fazer os suportes, né? Então, eu entrei numa ideia de que eu não poderia pensar no cigarro. Então, na minha cabeça, eu entrei em pânico, porque eu achei, gente, isso não funcionou para mim. Eu estou pensando em cigarro. Então, né? Porque na minha cabeça, como eu tinha visto, né? O pessoal falando, né? Que não quis fumar nem o último, né? Já não tinha... Pelo contrário, comigo não foi assim. Né? Então, eu falei assim, gente, não funcionou para mim. E aí me deu aquela angústia, sabe? Aquela coisa ruim. Aí, quando você fez o suporte, você falou assim, não, é normal pensar em cigarro, você vai pensar, você vai lembrar, mas tem que ter a mentalidade certa. Aí eu relaxei, eu fiquei bem. Não, a mentalidade aqui dentro do programa é tudo. E tem de tudo. Eu acho que uma das coisas que atrapalha é a gente, às vezes, se comparar com o outro. Sim. Porque fulano não quis fumar o último, eu fumei o último, aí você já começa a ficar com pulga atrás da orelha. Porque fulano parou no primeiro e eu estou indo para o segundo, aí fica com pulga atrás da orelha. Então tem de tudo aqui no programa. Sim. E eu falo, não tem problema, não olha para o prato do outro, olha para o seu prato. Vê como é que você está, vê como é que você se sente, vamos avançando no suporte, vamos fazendo, se precisar de um webinar de reforço. Você ficou bem depois do primeiro, a gente interagiu no suporte e foi endereçando aquilo que era importante para você. Né? Eu fiquei ótima. Que bom. Fiquei ótima. Que bom. Eu vi que... Fala. Aqueles suportes é tudo de bom, gente. Aí não tem como mais você ficar naquela ilusão, não tem mais, não tem como. Né? Não tem como. E aquilo vai, sabe? Você vai vendo que aquilo dali é tudo uma indução do vício, né? Daquela lavagem que você teve, né? Então, o suporte vai fazendo aquilo ali para fazer aquela faxina,
a poeirinha que ficou ali debaixo do sofá, né? Aquela coisa ali, ele vai limpando. Gostei da analogia, é verdade, vai, faxina. Ué, o suporte é faxina. Eu não Isso tinha aí. usado essa. Faxina. Obrigada. Eu aprendo a cada dia com vocês, muito legal. E quando você olha fumantes, você parou 1 mês e meio. Você tem, eu não sei se você se relaciona com fumantes, se alguém fuma na sua família, se você já ficou perto de fumantes, como que é isso para você agora? Então, na família do meu marido não tem nenhum, né? Na minha família, assim, quase nenhum também, só minha irmã, né? Que eu vou tentar carregar ela para esse curso. Mas você Mas ficou perto dela, ela fumando, depois do webinar? já fui, assim, eu não fico do lado, né? Não que assim, não, eu vou pegar o cigarro na mão dela e vou fumar. Não, não é isso. Assim, é uma opção minha, Isso. entendeu? Mas eu vejo ela fumando lá, né, distante, tá tudo bem. Se tiver que fumar do meu lado, também fuma, né? Mas eu não tenho muito, no meu ciclo, assim, eu não tenho pessoas que fumam, né? Assim, na minha E casa, ninguém. você vê ela fumar de boa? De boa. De boa. Ótimo. Estou fazendo uns testes aqui com você para saber se o monstrão está morto, enterrado mesmo, a 7 palmos, com a pá fincada lá. E eu estou vendo que tá, mas é só para saber. Não, de Você gosta de boa. tomar cerveja? Está tomando a cerveja? Não bebo nenhum tipo Não de bebida. bebe. Não. Tudo bem. Eu gosto Então, de café. você gosta de café, eu sei, lá no suporte a gente conversou muito sobre café. Como é que tá agora com café? Fala para mim. Então, engraçado que agora eu sento, tomo meu cafezinho na Santa Paz do Senhor, né? Ali, aquele de. Não o de manhã, porque é muito corrido, né? Mas o de tarde de tarde eu tomo ali, sentada, tranquila. E quando eu tiver que tomar meu bolinho de café, eu vou lá e tomo também, meu bolinho de café, e tá tudo bem. Né? No início que eu fiquei, né? Lembra que eu falei contigo? Será que eu tô substituindo? Não sei o quê. Porque é tudo muito novo pra gente também, né, Lila? Então a gente não entende isso, né? Então a gente tem que falar com quem entende, né? No caso é você. Então, qualquer pulga atrás da orelha da gente, Lília, tá acontecendo isso, isso, isso. E aí? Aí vem a Lília lá com as explicações dela maravilhosas e a gente, então tá, beleza, era só isso. Porque a Então, gente pronto. coloca muita coisa na cabeça que a gente não sabe o que é, né? Então você. Quer dizer, pô, é muitos anos fazendo a mesma coisa, né, gente? Como que o cérebro não vai lembrar? Não só isso, associações para todos os lados. Por exemplo, você não bebe, então, mas muitos fumantes bebem, e é a bebida, e é o café, e é a festa, e é o momento de estresse, e é o momento de solidão, e é o momento de tédio, e é o momento de concentração. Então, todas as horas, as conexões que ele cria. Então, começa a surgir dúvida sobre algum ponto, e se o fumante está sozinho, quem é que vai esclarecer isso aí para ele? Não tem como. Não tem como. É o que eu te falei, Lilia. Desde o início eu não queria entrar no cabo de guerra, né? Eu não queria entrar parar de fumar pela força de vontade, porque eu saberia que eu não ia conseguir. Né? Porque eu acho muito difícil, muito doloroso e sei lá, do jeito que as pessoas pintam o que é abstinência, eu já tinha medo até de entrar, de tentar. Porque na minha cabeça a pessoa ia ficar tremendo, ia ficar, sei lá, igual usuário de droga mesmo, sabe? Porque o cigarro é uma droga, né? Sim. Então, assim, gente, a pessoa vai ficar tremendo, vai ficar babando, vou ter que me internar. Não, eu tinha pavor. Então, esse curso veio para desmascarar mesmo esse negócio. Não tem, gente. É o que você fala, é aquela pequena coceirinha. Exatamente, exatamente. Eu fiquei muito feliz porque eu não tive nada fisicamente. Nada, 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 nada. Eu fiquei bem desde o primeiro dia. O que significa que a abstinência física, como as pessoas conhecem na cabeça dela, é uma mentira. Mentira. Ela existe, lógico, todo fumante tem abstinência, mas não é preciso sofrer com ela. Isto é um fato comprovado. Todos os meus alunos são bem-sucedidos e a gente precisa tirar essa mentira da cabeça das pessoas, porque essa é uma das razões que cria tanto medo, pânico nos fumantes, e eles postergam uma tentativa de parar de fumar em nome disso.
E é lamentável isso, porque aí elas vão fumando por causa do medo. O golpe tá aí, né? O golpe tá aí. Que bom que você entendeu tudo. Aí, no caso, o golpe tá aí, cai quem quer, já nem é essa, né? Cai quem não sabe. Infelizmente, né? E hoje, 1 mês e meio depois, como que você está lidando com a lembrança do cigarro? Hoje em dia fica mais fácil. Principalmente depois do segundo webinar. Me conta aí do segundo. Você fez ele 2 semanas depois. Quem não fez, faz. Porque assim, é uma virada de cabeça assim que tu fica até tonto. E aí você fez o segundo já como não fumante. Você já estava mais relaxada. Você fez a pausa. Eu fiquei até com medo de fazer ele como não fumante. Assim, e se na hora que ela mandar eu ir lá fumar, me dá para fumar? Não, eu falei. Você faz como não fumante, você faz a pausa para ir no banheiro, para beliscar alguma coisa, para dar uma volta. Eu ia lá, tomava um cafezinho, fazia alguma coisa, tomava uma água e tá tudo bem. Por quê? Para tu ver só, olha só. Então eu fiz esse segundo webinar e assim, nossa, eu fiquei ótima. Ótima, sabe? Fiquei muito bem, livre, sabe? Nossa, cada webinar que eu faço, mais livre eu me sinto. Né? Por isso que eu te falei, eu quero o terceiro, não abro mão dele por nada. Que fofo! Eu adoro quando vocês pedem. E vou te falar uma coisa, que diferença do tempo em que o webinar era seminário presencial, que isso foi de 2012 até 2018. Como as pessoas tinham que se deslocar, e tinha gente que vinha do Paraná, do Acre, porque a reputação do método é uma coisa forte. E muito as pessoas longe, reivindicadas, né? Eram longe. Então, eles vinham para o primeiro. E, às vezes, só o fato de ter que se deslocar de novo, eles não vinham fazer o segundo ou terceiro. Lá não, deixa, não, já estou bem e tal. E agora não. É num clicar de dedo, é no mouse aí, é no dedo, no celular. Então você, libera aí o segundo. Aí pronto, você assiste em casa. Então é muito mais conveniente. Então a gente está tendo muito mais segundos e terceiros webinars, mesmo de quem está ótimo, fala, não, eu quero mais, eu quero saber, eu quero conhecer, as pessoas estão com sede de conhecimento, que nem você. Quanto mais eu aprendo sobre isso, mais liberta eu me sinto. E eu acho isso excelente, porque conhecimento nunca é demais. Não, nunca. Isso é engraçado, assim, né? Que ele teve uma grande sacada, né? Caraca, cara. É incrível. Incrível. Não, é incrível. Incrível. Eu vou te falar como. Eu acho isso tão raro, porque eu não ia pensar nisso. Não, nem eu. Eu, como fumante, a gente passa a vida inteira fumando e não entende o nosso fumo. Acha que sabe, mas não sabe. Até que ele joga na nossa cara e fala, é isso aí. E aí, vai querer continuar fumando? Você fala, não quero. Não. E engraçado, né, Lília, porque, gente, no webinar a gente vê coisa que a gente não para pensar. O fato da abstinência, por exemplo, que você fala, né? Vou falar aqui porque você costuma falar no YouTube mesmo, né? Você dorme a noite inteira. Que cabimento tem esse, gente? Né? E não acorda sofrendo. Não. 8 horas sem fumar. E aqueles que fumam só no final de semana? Cadê o sofrimento? Pois é. Se fumante ocasional sofresse, ele ia fumar mais. E ele fuma de vez em quando, ele tá de boa o resto do tempo. Eu não conheci muitos, não, sabe? Mas eu conheci alguns. E eu ficava assim, gente, por que eu não sou fumante ocasional, né? Ia ser muito mais fácil, né? Só fumar de fim de semana. Nunca consegui. E hoje, se você tivesse a escolha de fumar só um fim de semana, um ou outro? Não, quero não. Essa é a transformação que o método faz. Se fosse possível, você não quer, né? Eu também não. Não faz mais sentido, né? Pô, Lília, vou te falar uma coisa, cara. Tem hora que fica até com raiva, né? E eu fiquei com raiva quando eu fiz meu seminário. Como é que eu não sabia disso antes? Passei tantos anos sem saber. O primeiro não, mas o segundo eu fiquei meio... Sabe? Acho que o primeiro eu estava naquele pânico de que é o último, que isso, que aquilo. Por isso que eu te falei, eu gostaria muito de assistir ele de novo.
que você fica a mente mais tranquila, né? Mas o segundo eu fiquei com um pouco de raiva, assim, porque cara, isso é tudo mentira, cara. Caraca. E tem suporte que você escuta que eu falei assim, uau! que é isso? Assim, eu não sei se todos os alunos gostam. Eu gostei muito. Eu gostei muito. Nossa, eu gostei muito. Tem uns ali que, sei lá, eu já perdi até as contas quantas vezes eu ouvi aquilo. Ai, que gostoso. Eu não lembro, às vezes, eu dou tanto suporte, mas tanto suporte, que às vezes eu esqueço o que eu falei para cada um. Eu bati muito feio lá com você, ou não? Só no primeiro. Eu dei muita porrada? Só no Um primeiro. pouquinho? Mas deu para aguentar a porrada, não deu? Deu para Tá aguentar. bom. Eu tenho um termômetro de porrada, porque Era necessário. Se tá muito pesado, eu dou para trás, eu dou menos porrada a próxima vez. Mas é porque, na verdade, aquele primeiro ali não era nada daquilo que eu estava achando, né? Era tudo mental, né? Então era um monstrão ali que ainda estava dando as carinhas dele, né? É por isso que eu calibro o que eu falo para cada um. Eu tenho um treinamento para isso. É o que eu te falo, tem que ter a mentalidade, né? Hoje em dia eu uso até piada com ele, né? Assim, se ele existisse, mas eu falo assim, que você quer nada, cala a boca. Eu também falava com o meu monstro. Cala a boca, cala peito. Acelera, Chaves. Eu também falava. Eu falei assim, gente, os outros que me escutam devem achar que eu sou doida. Ai, que mais que eu vou te perguntar? Às vezes fica o pensamento que eu não quer nada, tu não quer nada. É mentira, é tudo mentira. Eu acho que levar no humor é tão bom, fica tão leve. Ai, a gente ri para não chorar. E tu usa o teatro, né? Assim, mais no início, né? Quando eu entendi o que era, né? Você é uma farsa, é isso que você é. Eu recomendo os alunos que botem a cara de que alguém que você não gosta no monstrão. O meu monstrão tem a cara do presidente Lula. Desculpa aí quem gosta do Lula. Não quero falar mal de política, mas então, sabe que a minha filha começou a chegar em casa falando assim, o papai faz o L. Mas não era o Lula, porque ela tá aprendendo as letrinhas, aquela coisa. Ele só ela faz o L. Aí eu pergunto para minha filha, você vai votar no Lula? Ela, não vou não. Não vou não. Ai, criança, sarro. É um barato. E você se sente uma feliz não fumante? Eu sinto. Eu, assim, é engraçado que eu fico pensando assim, nossa, olha... Eu olho, às vezes eu olho minhas fotos, algumas coisas assim, eu falo assim, nossa, eu era fumante naquela época. Eu falo aquela época como se fosse, assim, uns 30 anos atrás, sabe? Não, eu mesmo, gente. Vai ficando para trás engraçado, muito né? rápido. Mas é a capacidade de regeneração do cérebro para você ver o quanto vai ficando para trás. Passado isso. É engraçado. Mas eu fico pensando, né? Quando eu for viajar agora não tem mais que essa porrinhação na cabeça, né? É bom. É muito bom. Me conta esse evento que você foi na padaria tomar café. Você ficou insegura aquela primeira vez? Foi logo que... Eu fiz na quarta-feira, não foi isso? Foi numa quarta-feira. Foi dia 14 de 8. Então, no sábado eu fui na padaria, né? Na padaria que eu sempre comprei cigarro, sei lá quantos anos. E nem passou pela minha cabeça. A única coisa que eu olhava na padaria, eu falei assim, nossa, ela não preciso mais comprar aquilo. Que maravilha. Poucos dias depois já estava... Poucos dias depois. E sentada ali fora, tomando um café e olhando o fumante lá com aquela agitação dele, né? Olhando o celular. Não estava nem sentindo aquele negócio, né? Eu pensei, nossa lá, meu Deus, já estive naquele lugar ali, triste, né? A gente acaba olhando assim, né? Quando a gente vê a verdade, a gente fica até com vontade de falar isso tudo
para todo mundo, mas nem todo mundo entende, não adianta você falar isso. Não adianta. Só a pessoa vivendo mesmo. E eu lembro que você escreveu, né, que a gente realmente entrega o que promete. Sim. Eu te falei no e-mail e falo de novo. A Easyway realmente entrega o que promete. Para mim, foi excelente. Parou de fumar fácil sem sofrer? Graças a Deus. Eu gosto de enfatizar, porque eu sei que as pessoas não acreditam. Tá? Não, tá maluco. Eu e sofrer pra quê? Tá doido? Não, não precisa sofrer. Não gosto não. Gosto de sofrer. Quando o método pega, a pessoa não sofre. E a família, como é que tá? Maridos, filhos, como é que ficou aí em casa? Ah, tadinho, meu filho, os olhos dele chegam até a brilhar. Que delícia. Quando ele fala. A minha filha não é que é pequenininha, né? Então não sabe, mas ele que já entende, né? Todo mundo, na hora que eu falei, eu falei, parou de fumar? Como assim? Como é que acontece isso? Como é que funciona isso? Porque são muitos anos, né? Então a pessoa nem acredita, né? Mas é o que eu te falo, a gente para, né? Sem sofrimento e o suporte vai pegando ali o que restou, né? Então tem umas pedrinhas no caminho ali, né? Nos primeiros dias, mas nada que você dê um bicudão e vai embora, né? Então, assim, eu tô muito feliz, porque é o que eu te falei no e-mail, a primeira vez que eu te mandei e-mail, não sei se você se lembra, né? Eu falei com ela, eu preciso me livrar desse inferno, né? Porque não dá mais, cara, não dá mais. Às vezes a gente fumava sem ter vontade, né? Parecia que era obrigado, então a escravidão tá aí, né? Vontade de fumar? Não existe, né? Mas tô falando, na época ali que você era fumante, né? Que você era obrigado a fumar, eu achava assim. Eu achava que às vezes eu fumava por obrigação, né? Aí eu não sei te explicar, é uma coisa, é um sentimento ruim no seu corpo, uma agitação, né? E aquilo não tava me agradando, não. Né? É bom quando tem desconforto. Quanto mais desconforto você tem, mais propenso você tá a falar assim, eu quero dar um basta nisso na minha vida. É ruim estar confortável com fumo, é muito ruim. Não, já não tava mais confortável há muito tempo. Bem desconfortável. Todo mundo que eu conversava, que eu fazia, todo mundo falava do cigarro. Todo mundo. Meu dentista, eu tenho um dentista que ele é amigo meu, né? E falava assim, Débora, tá na hora, já pode acabar com isso, não? Ele, não, porque o teu dente eu limpo, né? Mas o pulmão não. E ele jogava pesado todo dia. Toda vez que eu ia lá, né? Porque ele teve pai fumante, né? Mãe fumante, né? O pai morreu de cigarro, né? Mas a mãe parou de fumar. Então ele é bem assim com o cigarro, né? Então ele deu uma contribuída ali. Mas quando os médicos falam para a gente, porque o pulmão, né, os danos que causa, a gente fica muito apreensivo, mas isso deixa a gente mais impotente, porque a gente não consegue parar. Sim. E se machuca, né? Puxa, eu não queria estar me fazendo esse mal. Sim. Porque acaba que você fica no sentimento de culpa, né? Você fica com medo, entra em pânico, e aí que você não consegue fazer nada mesmo. Então, isso é muito ruim. Esse método aí eu não acho, não. Acho que é muito ruim. Eu acho que a Easyway é melhor. E voltando no tempo... Eu curto mais a vibe da Easyway. Eu também, eu sou suspeita para falar. Mas se você voltar no tempo e pensar que você tem uma alternativa para parar de fumar, que é parar sozinha. Não importa se põe remédio no meio do caminho, se põe adesivos, sozinha, sem ter respostas. E aqui, com suporte, com acompanhamento, com conhecimento, como que você qualifica essas duas experiências diferentes? Lília, eu acho que não tem, sabe, não tem nem diferença. Não. Eu acho que você tem que ter um suporte, você tem que ter uma ajuda. É um vício, não. Eu acho que, assim, eu não me imaginaria, assim, parando por, sabe?
força de vontade, acho que não daria, não. É o que eu te falei, né? Eu não queria nada de sofrimento, não. Cabo de guerra e ficar lutando e tendo que... eu tenho muita coisa pra fazer na minha vida, gente. Como é que eu vou ficar lutando contra uma coisa que vai ficar me perturbando ali dia após dia? E aí, o que eu tô perdendo? Né? Eu não posso perder os dias que eu tenho com a minha filha, né? De fazer outras coisas boas para ter que ficar lutando contra o cretino que tá meio... né? Não dá, gente. Então, assim, eu acho que se tem a possibilidade e a oportunidade de ir para um método que você vai ter todo um suporte, muito mais rápido você vai sair dele. Porque, às vezes, eu conheço fumantes que já parou. Meu cunhado, por exemplo, ele parou de fumar 17 vezes. Meu Deus, coitado. 17 vezes, né? Tadinho. Que recaídas que ele teve, né? Agora já tem, acho que 20 anos que ele parou de fumar, se eu não me engano. Agora foi mesmo. Ufa! Mas penou, né? Tortura, é tortura. Pois é, e o tempo que você perde gastando energia com isso? É isso que eu não queria. É gastar minha energia, meu tempo, lutando contra isso, sabe? Então, por isso que eu sempre pedi um método que fosse assim mais leve, mais fácil. Gente, olha o nome. Eu pedia pelo método fácil. Easy way. Quando eu vi o nome, eu nem acreditei. Uau, cara. Uau. Tem que ser, tem que ser. Eu acho que a gente vale a pena, né? A gente já passou um bocado já, né, por causa desse vício, né? Então eu acho que para você largar ele, você precisa de um conforto, sabe, de um abraço, de um acolhimento. Eu acho que o suporte é isso, é um acolhimento. É o que você faz, sabe? É um acolhimento. A gente se sente acolhido. Eu acho que para uma mudança tem que ter acolhimento. Eu acho. É importante. Bonito você falar, obrigada. E eu me lembro que você falou que você não fumava em casa, né? Porque tem filho, tem pet, não queria, né? E hoje que você parou de fumar, me conta. Eu acho que é importante a gente incentivar os fumantes e trazer uma coisa bonita para eles. Qual é a sensação de abraçar um filho sem aquele cheiro? Nossa, é muito bom, cara. Sem a preocupação de ter que lavar a mão, escovar dente, lavar a boca, né? E assim a gente fica tão condicionado, né? Esse dia eu fui dar uma vitamina para minha filha, né? Na hora do almoço. Aí eu dei a vitamina para ela, aí eu fiz assim, sabe? Eu, não, olha, não tem mais isso, gente, não tem mais cheiro ruim. Delícia. Então a gente não tem mais esse receio de abraçar as pessoas, de estar perto, de você estar fedendo, né? Porque o cigarro catinga, né? Aquilo é fedorento demais. Então, acho que isso também é esses pequenininhas coisinhas que vai tudo, né? Tudo, né? Você sente o cheiro do shampoo no seu cabelo. E tirando a outra parte física, né? Porque eu corro com a minha filha na rua, né? Então, eu vi muita diferença, né? Muita diferença. Quer dizer, eu corria com ela na rua, né? E às vezes ela me passava, tá? E agora está mais bem disposta, está com mais energia? Bem disposta. Que bom. Agora você consegue correr, você fica cansado, mas é diferente, né? Sim, quando a gente corre, lógico, é diferente. Não, e eu estava muito preocupada, né? Porque já estava com aquela chiadeira, né? E você é tão jovem, você está com quantos anos? 50. 50. Puxa, você tem aparência de bem mais jovem. Obrigada. E eu deitava na cama, eu escutava aquela chiadeira, sabe? Eu falei assim, rapaz, meu Deus. E aí que a gente ficava mesmo, nossa, meu Deus. É o que eu te falei, né? Tem 10 anos que meu marido parou de fumar. 10 ou 14, sei lá. Então, faltava eu, né? Embora eu não fumasse dentro de casa, mas não tem jeito. Esse negócio é fedorento demais, né? Sempre entra. Pode ter uma pessoa fumando lá do outro lado da rua que você sentia. Não, e impacta a nossa vida, impacta as nossas relações, tudo. E agora você vai poder ir para um shopping, viajar, fazer de tudo sem precisar se preocupar. E Agora pro você cinema, passa assistir um filme.
sem querer correr lá para fora. É muito bom. Não, chega no final do filme, você não tá nem querendo saber do final, tá querendo sair, né? Nossa, é ruim, dá não. Eu acho assim, que para quem tiver, né, tomada a decisão, acho que vale muito a pena. Porque a sensação de liberdade que você tem é muito grande. Eu acho que nada paga a sua liberdade, né? Você tá livre e poder fazer o que você quiser. Tem alguma coisa ainda que você quer me perguntar no suporte, que está faltando, que você quer botar foco? Como assim? Ou alguma pergunta que você ainda quer me fazer, ou você acha que está 100% resolvida? Se ainda tiver qualquer pulguinha atrás da orelha, me fala, a gente toca lá no suporte. Mas eu acho assim, quando eu converso com o aluno, quando eu vejo, o monstrão está morto. Tá o morto. Terceiro está morto. Eu vejo o teu monstrão claramente exterminado, mas o terceiro, ele é muito bom para te ajudar a lidar com a lembrança do cigarro. Isso é importante. Isso é importante para você depois levar para o resto da sua vida. Sim, com certeza. Porque a gente está aqui com você, a gente tem esses 90 dias, né? Mas eu não sei se quando estiver faltando, acabando, você vai me dar aquele frio na barriga, né? Mas eu acredito que não. Não. Eu acho que isso quando entra mesmo. E você não precisa lembrar de cada palavra especificamente, mas você lembra do sentido da coisa. Sim, é o sentido. O sentido da coisa, né? Quando a transformação é feita, é exatamente aquilo que você falou. Uma verdade que se vê que não dá mais para desver. Não dá. Mas que tem suporte ali que tu tem vontade de levar para você, tu tem. Eu vou estar sempre com você, não se importa com isso, não. Você tem meu e-mail, fica tranquila. Que não precise. Sim, lógico. Eu acho que é tudo de bom. Eu me impressionei mesmo. O que você falaria hoje para os fumantes que assistem você, que o nosso público é feito de fumantes, que tem muito medo de parar de fumar, que ficam procrastinando para parar de fumar, e você sabe o que é isso, o medo que dá. Uhum. O que você falaria para eles hoje para incentivar eles? Pelo programa? Pelo programa, pela experiência, por ter passado para o outro lado, pelo seu sentimento, para tirar o medo deles, qualquer coisa que você queira. Eu falaria para eles assim, que vai com fé que os resultados do outro lado é bem melhor. Você estar no lado de não fumante é muito melhor. É muito mais leve, é muito mais gratificante, sabe? E você tem uma... que eu falo assim, nossa, cara, consegui, cara. Né? Se eu conseguir, qualquer um consegue. Você que ficava horas, mal ficava horas sem fumar, e é importante que as pessoas vejam, por isso que esse reality show é importante. Eu trouxe vocês antes, com medo, como todo fumante tem medo, e eu trago vocês depois, de passar pela experiência. E se eu te perguntar, você sente alguma falta do cigarro? 1 mês e meio depois, nem precisa de 1 mês e meio, lá atrás no começo, sente falta desde o começo? Não. Então, eu acho importante porque a gente está trabalhando com 2 medos grandes do fumante. Um, de sofrer ao parar, que você já deu seu depoimento, que não precisa sofrer, que é o que eu falo sempre nos meus conteúdos, que não sofreu, beleza, e vamos eliminar aí um medo. Outro medo, como vai ser minha vida sem o cigarro? Como é tua vida hoje sem o cigarro? Normal, como era antes. Exatamente. Só que sem o desconforto de ter que ficar toda hora com aquilo. Sem a escravidão. Exatamente. Então, a gente não perde nada ao parar de fumar, só ganha. Então, não tem razão para procrastinar. Eu sempre gosto de passar essa mensagem, e é tão bom ver vocês livres. Nossa, como é bom ver vocês livres. É porque, na verdade, esse medo é ilusório. É ilusório, né? Eu acho que o que pega é quando a pessoa fica com saudosismo, né? Aí tem que trabalhar com suporte ali, porque senão o cabo de guerra entra. Aí dá ruim.
Entra. Alguns monstrões são resistentes, mas o método, ele tem uma lógica que não é perfeito com todos, mas com a grande maioria funciona. Engraçado que eu achei que para mim ia ser difícil. Pelo apego, eu achava que eu tinha um apego, sabe? Pelo maledito, mas não. O webinar ralou o peito rapidinho. Deu pontapé no rabo dele. Acabou. Que bom, Débora. Então, muito bom poder te acompanhar aqui nesse segundo encontro. Uma grande realização para mim. Te ver bem, te ver feliz. Realmente, eu lembro da tua agonia, Sim. do teu medo. Foi embora. Acabou. Você está livre. Sim, com certeza. A gente fica... O fumante, ele vive no medo, né? Medo de parar, medo de continuar, medo disso, medo... Nossa, é uma luta constante dentro da pessoa, né? Isso é insano. Demais, né? Então, era isso que me deixava assim, sabe? Então, hoje em dia, a satisfação de estar livre disso é muito gratificante, muito mesmo. Essa é uma das coisas que traz a leveza, a partida do medo da nossa vida. A gente continua com medo de muita coisa na vida. Sim, lógico. Mas é menos uma coisa na mão, né? É menos uma coisa, lógico. Uma coisa... Eu não vou me esquecer. Sim. E é um medo totalmente desnecessário. Não faz parte da gente, não precisa. Não, a gente tem que ter medo de continuar fumando, né? Isso que a gente tem não só pelo dano físico que ele causa, mas pelo dano mental que ele causa, que eu acho que é o mais terrível. Porque quando a gente entende que é tudo, né? É bem complicado, né? Então, e se você não tiver um suporte legal, pô, isso aqui... Né? Por isso que eu acho que o suporte é bem interessante. Não abra mão, não. Faça, porque é muito bom. Limpou? Então tá bom. Então tá bom. Fico muito feliz por você. Agradeço. Eu que agradeço. Ter comparecido aqui, e você saiba que você vai ajudar muitos fumantes a perder o medo. Porque eles vão ver que existe um caminho. Existe, gente. Existe. Eu achava que não tinha, não, mas existe. Existe e vale a pena. É só você se dedicar um pouquinho ali, né? No iniciozinho, que dá tudo certo. Então tá bom, Débora. Vamos nos despedindo. Tudo de bom para você. E a gente se encontra daqui a mais um tempo, quando acabar o programa, para colher realmente, depois dos 90 dias, como é que você se sente. Você vai ter ficado bem mais para trás o cigarro. Você vai falar, fui eu que fumei um dia. Nossa. É mesmo, né? Como é que pode, né? Eu vou chegar nesse dia lá. Será que é um dia eu fumei mesmo? Sei lá. Então tá bom. Esse dia eu tava falando com meu marido. Pena que eu não encontrei a Lília, sei lá, 30 anos atrás. Eu também tive essa sensação quando eu fiz meu seminário. Por que eu não conheci isso antes? Teria poupado tanto tempo, tanta... Mas enfim, conhecemos. Eu acho que as pessoas que passam por aqui são privilegiadas. Sim. Eu acho. Porque se os fumantes conhecessem mais o método Easy Way, eles saberiam realmente que eles não precisam sofrer e que existe um caminho. Sim, com certeza. Então, é um prazer para mim divulgar o método, receber vocês, meus alunos, que falam muito mais do que eu aqui dentro, e que vocês possam também ajudar os fumantes aí a dar o passo. Quanto mais não fumante tiver no mundo, e quanto mais feliz não fumante tiver no mundo, mais vai ser um mundo livre do fumo. Graças a Deus, amém. Tomara que seja mesmo. Então, falir essa indústria. Falir essa indústria, é tudo que eu quero. Um grande abraço para você, Débora. Para você também, Lília. Um beijo e gratidão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.